Fala, meus amigos, tudo bem? Chegando no canal André Marques, aqui no YouTube. Você me conhece do rádio, está acostumado, mas se não conhece, não tem problema nenhum, passa a conhecer agora. E de imediato, já vou te pedir um favor, cara. Se inscreve aqui no canal, na parte de baixo do vídeo, ativa o sininho das notificações, deixa o like. Parece que é pouco, mas não é. Muito importante o seu like, porque o YouTube indica para mais pessoas. E aí, logicamente, o nosso canal cresce e sempre com grandes convidados. Muita resenha, opinião, informação, mas principalmente resenha, né? Porque resenhar é muito bom, falar de futebol é muito bom. E contar a história desses caras, então, é melhor ainda. Nosso convidado é o Cássio, ex-lateral esquerdo. Pessoal, o rubro-negro com certeza lembra muito bem dele, até porque tem um lance muito marcante com ele no Fla-Flu, um lance inesquecível para o futebol carioca. Sempre que passa os lances lá históricos do Rio de Janeiro no futebol, esse lance passa também. Então, é muito marcante. E o melhor jogador brasileiro de todos os tempos da Austrália, lá no futebol australiano. Então, tem muita história para contar. Tudo bem, Cássio? Prazer enorme falar contigo, cara. Oi, André, tudo bem? Prazer aí estar com você e contar um pouquinho da minha história aí para todos vocês. Acho que todo mundo que está assistindo certamente lembra mais do Cássio no Flamengo. E acho que você se sente assim também, né? O Cássio do Flamengo, quando o pessoal fala contigo, né? Com certeza, principalmente quando eu volto aí para o Brasil, né, de férias, que hoje em dia eu moro aqui na Austrália, depois de ter jogado, me naturalizado australiano, a gente mora aqui, moro com a minha família, mas a gente sempre volta de férias, né, para o Brasil, já que toda a nossa família está aí ainda, e a galera sempre lembra mesmo como o Cássio do Flamengo, principalmente que eu sou do Rio, sou natural do Rio de Janeiro, apesar de eu ter jogado em outros clubes, como Internacional, como Santa Cruz, Ceará, clubes legais, clubes com uma potência de torcida enorme, mas nesse caso, eu vou dizer, felizmente, ser lembrado por torcedor do Flamengo, como jogador e jogador do Flamengo é ótimo. Até porque você participou de uma conquista, e eu já conversei sobre isso com o próprio Fernando, com o Reinaldo também aqui no canal, é do tricampeonato do PET, que para muitos é talvez um título mais importante, mesmo sendo carioca, do que uma conquista nacional, né, Cássio? Com certeza. Eu também vou colocar também já de antemão, já, como o torneio, talvez, como a competição mais importante, da maneira que foi, né? Que foi o jogo, os campeonatos em si em geral, começando por aquele pênalti que você mencionou aí, aquela cobrança, aquela competição ali por pênalti e tal. E eu acredito que esse jogo em si foi o jogo talvez mais marcante, mais importante ali da nossa geração, da minha, né? Como o Fernando e o Reinaldo colocaram. Eu vi a entrevista do Fernando, ficou excelente também. Dois grandes amigos que eu fiz no futebol e acredito que eu tô com eles aí também. Agora, vamos começar por aquele lance, porque é bem no início da tua carreira profissional, né, na época do Flamengo. Cara, o que aconteceu ali? Aquela bola você bate, o Murilo defende, comemora, a torcida do Fluminense grita, do Flamengo já abaixou a cabeça, triste, e a bola entra. Acho que nem você acreditava mais, né? Cara, não, essa história de pênalti é bem complicado, porque eu nunca tive um histórico muito bom de pênalti, né? Eu sempre batia, não sei porque os treinadores de base, assim, no Flamengo, no clube, eu joguei no Barra também na Tijuca, quando era novo, e os treinadores cismavam que eu era bom de pênalti, mas eu nunca gostei muito, não, mas eu batia, nunca fui de correr da raia, não. E aquela coisa, às vezes batia, às vezes fazia, às vezes perdia. E no Flamengo, na época, a gente muito jovem, né? Subindo nessa época, com 20 anos, a maioria aí. Se eu não me engano, a gente tinha uns 6, 7 jogadores de base jogando já no time titular nessa época. E naquela época ele bateu, muita gente bateu ali que era da base. Eu não escondi quando o Zagallo me perguntou se eu queria bater, eu falei na hora. Então, mas é aquilo, acaba que tu fica aquela pulga ali atrás da orelha, né? Mas tu vai com confiança, tem aquela torcida toda atrás de você, teus companheiros te dando força, a comissão técnica toda. E mas na hora que eu bati, eu fui para bater meio no meia altura, assim, para bater na lateral da rede ali, né? Que é mais difícil pro goleiro pegar, mas acabou que pegou no meio e o Murilo pegou ela bem, chegou a defender, né? Aí foi ali que eu falei, não, eu acho que eu chego, se eu não me engano, eu chego a dar até uma viradinha assim, já meio desesperançoso,
mas a bola bate aqui que entra, cara. Eu vi quando eu lembro quando eu olhei assim, eu vi a torcida meio que comemorando, aí foi uma coisa assim meio de louco, que eu não, na verdade, não consigo nem, quando eu vejo esse lance, não consigo nem acreditar. Tem uma galera que vê, a galera aqui na Austrália, meus companheiros assim, de time já viram, aí chegavam no vestiário sacaneando, aí a gente falava, como é que aconteceu isso? Me conta isso aí. Tá, bem, bem legal. Sim, uma história, se eu perder seria outra história, mas como eu fiz, foi uma história positiva. Tá É bom? muito louco mesmo, né? Porque parece que assim, não dá para explicar o que aconteceu naquela bola. É muito raro ver aquele efeito todo para a bola voltar, né, Cássio? Não, muito, muito, é uma coisa assim rara. E é engraçado que no meu Instagram ali, quando eu entro de vez em quando, aí por vira e mexe ali, o pessoal me manda vídeo de pênalti de pelada, que tem lances parecidos, que a bola bate, cai, aí o nego fala que já vi isso antes, tal. E isso é legal ser lembrado assim dessa maneira positiva, assim, e ainda mais que nesse jogo a gente se tornou, nós fomos campeões, né, da Taça Guanabara, e foi ali que que caminhou a gente para ser campeão do Campeonato Carioca de 2001. É isso aí, com aquele gol do Pet aos 43 do segundo tempo, num jogo contra um Vasco que atacou muito, né? O Vasco tinha vantagem de poder perder por um gol de diferença e atacou muito. E era um time muito novo do Flamengo, mas com jogadores experientes, como Edilson, Pet. O Gamarra não jogou a final, até joga o Fernando na zaga do Flamengo. E o Júlio César, naquele dia, pegou até pensamento, né? Acho que o Júlio César talvez tenha sido tão importante quanto o Pet e não seja tão lembrado por esse jogo, né, Cássio? É como você colocou, eu acho que eu falei no começo, a gente tinha, se eu não me engano, nós tínhamos 7 jogadores da base jogando, com o Pet, o Beto, Edilson e o Leandro Ávila. Eram os outros 4 jogadores. E como você mencionou bem, a ausência do Gamarra, foi aí que o Fernando entrou e fez um jogaço também, eu lembro. Como todos nós, nós jogamos um jogo ali que, na verdade, antes de entrar no jogo, a gente falou, é o jogo da nossa vida, a gente está atrás do resultado, mas a gente pode fazer história, tanto que fez a história. Em relação ao Júlio, o Júlio ele, na verdade, o Júlio já salvou tantas vezes, né? O Flamengo, que as pessoas acreditam que esse jogo ele salvou também, mas como o lance do Pet foi um lance tão marcante que até hoje, toda hora as pessoas lembram desse lance, uma coisa inusitada, isso é muito difícil acontecer 2 vezes, para falar a verdade, e que o Júlio César ficou meio ali de stand-by, né? Mas ele agarrou muito, ele salvou a gente várias vezes, já vi esse jogo algumas vezes, e ele salvou a gente umas 2 ali com o Euler no canto, o Juninho Paulista, uns 2 chutes do Juninho Paulista também, bola na trave, mas tivemos chance também, assim, foi um jogo, o time do Vasco é um time muito bom, muito, assim, eu posso até colocar que é um time superior ao nosso em qualidade técnica, jogadores mais experientes, Romário, se eu não me engano, não jogou, então, e eles eram muito bons, tinha um time de muito respeito, tinham sido campeões brasileiros, se eu não me engano, no ano anterior, 2000, então, 2000, então foi um time que realmente impunha muito respeito, mas a gente, como todo mundo fala, quando entra ali Flamengo e Vasco, quem bota a camisa ali na hora, a gente tem que incorporar e fazer o teu melhor, e foi o que a gente fez e vira história. E aí começou, né? Mais ou menos, acho que naquele tricampeonato do Flamengo começou a gozação entre as torcidas, negócio de vice, porque em 99 ainda era algo muito normal. O Vasco ganhar do Flamengo, o Flamengo ganhar do Vasco era muito comum. Aí tem aquele gol do Rodrigo Mendes que a bola bate na barreira, bate no Nasa, mata o Germano. Em 2000, tem aquela história do chocolate, que o Vasco vence por 5-1 a Taça Guanabara, chega na Taça Rio, o Flamengo é campeão e nas finais o Flamengo devolve em 2 parcelas, que o pessoal diz, né? Que ganhou um jogo de 3-0 e o outro de 2-1. E vem em 2001. Até hoje acho que ficou muito marcado aquele tri também por conta dessa história do vice, né? A torcida do Flamengo brinca com a do Vasco até hoje com isso. E acho que vocês foram fundamentais para a formação dessa história, né? A gente escuta muito isso, né? Aquela coisa, né? Essa coisa do torcedor, acaba que é brincadeira, mas até hoje a gente escuta, já se vão 19, 20 anos quase, e a gente ainda escuta isso, vice. Acredito que foi bem ali que começou assim, apesar do Vasco depois ter conseguido, claro, algumas outras vitórias, assim, mas em cima do Flamengo, mas nada tão expressivo. Mas em relação a essa situação específica do vice, que o Vasco ficou meio
famoso por essa questão do vício. Acho que começou bem ali, sim. Acho que tu já matou tudo aí. Foi ali sim, foi aquele momento, com certeza. O torcedor do Vasco ele estava campeão na arquibancada naquele jogo, já aos 42, 43 do segundo tempo, por tudo que indicava o jogo. Mas, Eu Cássio, lembro, eu lembro. pois é, você lembra muito bem, você estava em campo, pô. Nós lembramos, a gente lembra, já no finalzinho ali, já o jogo, apesar de estar tenso, né? O jogo estava muito tenso naquele final 40, 41, porque a gente não tinha mais nada a perder. Eu lembro do Juan indo para frente, já atacando. A gente ficava lá atrás com o Fernando, eu e o Maurinho, que tinha entrado. Eu já estava virando ponta depois, e o Maurinho já estava, faltam 3, 4 minutos. Mas eu vi que a torcida começava a gritar do Vasco campeão, mas meio assim, sabe, sem saber se ia ser, porque estava sentindo que podia chegar, e chegou, né? Chegou, realmente. Era muito difícil o vestiário com o Pet e o Edilson, o Cássio? Ah, cara, era uma situação meio... todo mundo já sabe, né? Eu não vou esconder nada aqui, não vou abrir nada que ninguém não saiba. Eles não se davam bem. Mas para vocês, outros jogadores, era muito complicado conviver com a situação? Cara, o André, na verdade, eu vou te falar a verdade, na minha opinião, não. Na minha particular opinião, não. Porque eu me dava bem com os dois. Eu era muito jovem, né? Eu, como a maioria dos meninos eram jovens, a gente acabava que não podia se meter muito na história, né? Claro. Mas eu lembro que jogadores mais experientes, como o Klemer, como o próprio Júlio César, era bem jovem, mas ele expunha muito a opinião dele em relação a isso, as brigas que a gente tinha que resolver no campo. A gente não precisava ser super amigo fora do campo, a gente tinha que ser amigo dentro do campo. Mas eu acredito que atrapalhar não atrapalhou muito. Claro que o ambiente não fica daquele jeito que, como você imagina, né? Todo jogador de futebol imagina, sonha aquele ambiente de vestiário, todo mundo amigo, todo mundo se juntar e, sabe, se tiver que fazer um churrasco de confraternização, se todo mundo ser... Mas acaba que às vezes não funciona assim. Depois eu joguei em time depois que era a mesma coisa. Com certeza todos os jogadores jogaram. E você tem que aprender a lidar, como qualquer ambiente de trabalho, não só no futebol. Você tem que saber lidar com as divergências e e não respeitar cada um. Só que a situação deles ali era batia muito. Então a gente ficava meio que de fora e tentava ajudar. Acho que quem foi fundamental nessa situação ali foi o Zagallo, né? Eu tenho talvez convicção que se fosse outro treinador ali, a gente não chegava onde a gente chegou, não, principalmente também por causa dessa situação. Com certeza. Mas conta um pouquinho, Cássio, depois do Flamengo, né? Porque todo mundo sabe da história tua no Flamengo, mas depois tem Internacional, né? Que é um clube gigante também, uma passagem boa. E o que acontece que você não fica no Inter? Então, 2002, na verdade, minha transferência para o Inter se deu aquele pênalti que eu perdi da São Lourenço, voltando àquele assunto do pênalti que a gente conversou. Você deve lembrar muito bem. Sim, sim. A gente foi para a final da Copa Mercosul contra o São Lourenço da Argentina, que teve aquela questão toda do saqueamento que foi adiado e tal, e a gente jogou em janeiro de 2002, esse jogo. A gente empatou 1-1, foi para os pênaltis e eu perdi o pênalti, eu, o Juan e o Roma. Acabou que quando a gente foi eliminado, tal, aí aquela coisa, né? Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, acredito que as pessoas dariam mais valor, entendeu? Ao vice-campeonato de uma Copa Mercosul na época, que era como se fosse a Copa Sul-Americana hoje em dia, um torneio super valorizado, e a gente bateu em times super bons na época, como Independiente, e jogamos contra vários times bons também. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, depois da eliminação, o time voltou, a gente jogou um jogo da Copa Rio São Paulo contra o Guarani no Maracanã. E eu lembro, esse jogo foi logo assim, tipo papum, né? No Brasil tu não tem respiro como aqui. Aqui a gente joga uma vez por semana, é mais tranquilo. Jogava. E a gente voltou se eu não me engano, foi na segunda ou no domingo, e o jogo foi logo na quarta. Então, a gente foi pro jogo, né? Mesmo time, quem tava bem foi pro jogo. Eu fui pro jogo. Sei que eu cheguei no jogo, já estava meio que esperando, né? A torcida toda do Flamengo me vaiando do jogo do início ao fim, desde a escalação. Então, na verdade, tinha sido a primeira vez que isso aconteceu. E eu, como uma garota assim, tal, eu joguei o jogo, joguei o jogo inteiro. Eu lembro que no intervalo do jogo, o Carlos Alberto Torres, né, falecido Torres, foi um cara fundamental também para mim, para minha evolução no futebol. Ele me perguntou no intervalo, como é que tu tá, cara?
Aí eu falei, cara, tô chateado, mas fazer o quê? Vamos para cima, vamos embora e vamos tentar virar o jogo e tal. A gente acabou empatando o jogo de 1-1. Lembro que o Juninho Paulista já estava no Flamengo nessa época, me chamou também, falou, vamos embora, tal, eles querem para isso não, e vamos embora. Aí a gente empatou o jogo, o fim do jogo, para falar a verdade, mediano. Não fiz nada assim que eu lembre que foi excepcional, mas não corri da raiva e fomos embora. Acabou quando eu voltei para o vestiário e tal, fui para casa, aí meu telefone já estava tocando muito, o telefone do meu empresário, em relação à proposta assim, para mim. Eu achei meio estranho, né? Eu falei, por que está aparecendo proposta? Eu tinha contrato até 2004. Aí eu falei, eu quero escutar do presidente, né? Na época era o Edmundo, o que está acontecendo e tal. Aí quando a gente voltou para o treino no dia seguinte, a gente teve reunião, aí o presidente veio, falou que estava tendo uma pressão muito grande em relação à minha permanência. Eu acho que, se eu não me engano, a do Rominha também, do Roma, e eles estavam buscando uma transferência por causa dessa situação do pênalti, né? É a tal situação de você jogar num clube de massa com muita pressão. E eu lembro que tiveram jogadores assim que defenderam muito. O Klemer foi excelente, assim, tipo, levantou e eu fiz uma Copa Mercosul muito boa, eu lembro. Mas já cortando já, aí ele, resumindo, logo depois, assim, em 2 dias a gente resolveu essa transferência para o Internacional. Aí eu lembro que eu tinha eu tinha também umas situações para o Corinthians e para o Palmeiras na época, mas o meu empresário me ligou, falou, ó, essa do Internacional é uma situação boa. E eles fizeram um time bom com o Fernando Baiano, o Alexandre, que jogava no São Paulo, Fabiano, que jogava no São Paulo também. E a gente fez um time muito bom, Júnior Baiano, a gente tinha um time legal, um time bem bom. A gente foi campeão gaúcho nesse ano. Aí foi aí que ele deu minha transferência para o Inter. Logo depois eu fui embora, tipo, coisa de 2 dias. Aí eu fui embora e, para falar a verdade, foi até meio que alívio, assim, porque eu tava sofrendo muita pressão no Rio de Janeiro, não podia sair de casa. Por um período desses dias, assim, que eu perdi o pênalti, a gente perdeu, que a gente empatou esse jogo contra o Guarani. E eu fiquei, acaba que cai um pouco na sua família também, né? Uhum. Então, eu tinha que ficar em casa. Então, acredito que eu fiz uma escolha legal, porque o Inter é um clubaço e foi um ano bem legal lá. Cara, se fosse hoje em dia, provavelmente você não teria saído do Flamengo por conta disso, né? Porque hoje em dia o Flamengo é tão profissional, naquela época não era tanto quanto é hoje, vamos falar a verdade, né, Cássio? Excelente colocação, com certeza. Hoje eu vejo como se fosse hoje em dia, assim, eu tinha contrato até 2004, né, como eu disse, e acabou que eu saí 2 vezes para ser emprestado. Talvez hoje no profissionalismo, hoje com o futebol, não só o Flamengo, mas vários clubes brasileiros têm, comparado à nossa época, acredito que eu não teria saído, a coisa teria sido mais contornada. Até a torcida em si, acredito que, sabe, talvez levaria, que é uma situação do pênalti, uma situação que pode acontecer com qualquer um, entendeu? Mas acabou que foi uma situação bem. Acho que eles estavam esperando muito ganhar esse torneio internacional, que não ganhava muito tempo. Tinha ganho em 99, né? Mas acaba que ia dar Claro. um levante pro torcedor e tal. Mas não me arrependo. Foi um ano excelente que eu tive no Inter. Como eu falei, a gente foi campeão gaúcho do ano. A gente teve um ano difícil no Brasileiro, eu tenho que assumir. Jogadores saindo, a gente quase foi rebaixado, mas acabou que a gente livrou nas rodadas finais. Mas foi uma experiência muito boa. Eu lembro que o Fernando Carvalho, na época, foi quem me contratou. Ele queria que a minha continuação lá, por mais um ano, mas acabou que o Evaristo de Macedo tinha voltado para o Flamengo, né? Para ser treinador em 2003. E ele, lembro que ele pediu para eu voltar, já que eu estava para voltar de empréstimo. Só que aí calhou do Atirso voltar e começou outra história, assim. Mas eu voltei muito por causa disso. Eu estava feliz de poder continuar no Inter, mas o Inter, na época, eu tenho que assumir, não era o Inter que é hoje. Uhum. Então, eu acabo que quando o Evaristo o Flamengo falou que para eu voltar, acabou que eu fiquei, o Flamengo é o Flamengo, né? Aquela coisa que você fica. Eu acredito que depois de ter passado um ano, depois de tudo isso, as coisas acabaram que acalmaram, tal. Aí eu voltei, joguei depois de novo e ficou mais tranquilo. Mas acaba que o torcedor sempre fica com aquela memória boa e sempre uma ruim, depende do que você faz no campo, né? Com certeza. E aí disputar a posição com o Atirson naquele momento estava complicado, porque o Atirson estava voando, né? Subiu muito bem o Atirson, né?
Ah, bem que eu sabia, na verdade eu sabia. Só que o que aconteceu era que, na verdade, o Atiço tinha jogado muitas vezes no meio. Não sei se você lembra. Lembro, Tinha jogado lembro. alguns jogos, Uhum. tinha jogado alguns jogos no meio campo. Então, o Evaristo conversando, tal, ele sinalizou que poderia ter oportunidade de jogar alguns jogos, porque o Atiço também estava com problema no joelho, se eu não me engano. E eu não me importei, porque na verdade uma coisa muito difícil você disputar a posição com ele, jogador de seleção, tinha acabado de ser transferido para a Juventus, ele tinha voltado de empréstimo para o próprio Flamengo, e um amigo meu também que eu tenho, e o cara que me ajudou também pra caramba. Eu sabia da dificuldade, mas eu falei, não tem problema, eu volto e vamos ver no que dá. Se eu tiver oportunidade, eu jogo. A gente está aí para isso, para treinar, para ajudar o clube. E acabou que eu joguei muitos jogos no ano de 2003, quando o Nelsinho assumiu. Então, o Matício machucou muito, eu joguei muitos jogos, a Copa do Brasil, que a gente perdeu para o Cruzeiro, não sei se você lembra, 2003, Lembro. que é no próprio brasileiro também. Era o time do Cruzeiro que foi tríplice coroa, né? Que tinha o Alex jogando pra caramba, o Luxemburgo era o técnico. Aquele time do Cruzeiro era, pô, potência. Esse aí mesmo, timaço, timaço. Era uma potência. O Cássio, e aí, depois dessa passagem de 2003, 2004, a gente até conversou fora do ar isso, né? Fora desse papo. Vem o Marília, né? Então, depois desse ano de 2003, eu voltei, quando eu voltei para o Flamengo, como eu disse, eu joguei alguns jogos. Em julho de 2003, eu tive uma operação de cruzado anterior. Eu machuquei meu jogo contra o próprio Internacional. Na verdade, tem uma história interessante nesse jogo. Eu estava jogando o jogo, tinham observadores de um time da Rússia vendo o jogo para me ver. Aí eu machuquei meu joelho. Pô. Então, tipo assim, eu sabia antes do jogo, mas Ah, coisa que não era. te avisaram, você já sabia que tinha esses caras te vendo antes do jogo. Já sabia, já sabia. Tinha um pessoal da Rússia, não lembro o time, para te falar a verdade. Vieram dois observadores me ver e eu machuquei o joelho acho que, se não me engano, foi no começo do segundo tempo. Aí eu tive rompimento de cruzado anterior. Aí, coisa que acontece, né? Não era para ser. E aí eu operei meu joelho, né? Com muito sucesso no Flamengo mesmo. O clube me deu todo o suporte. E nisso o Flamengo é um clube sensacional. Departamento médico, sempre foi. Sempre foi. Então, fiz minha operação com ele, meu tratamento. Com 6 meses eu estava voltando a jogar. Só que quando eu voltei final do ano, em 2004, né, quando eu estava voltando a treinar, aí o Abel já tinha voltado, tinham contratado o Abel. E o Abel trouxe não sei se você lembra, trouxe uma penca assim de lateral, o Roger Guerreiro, Uhum. o Júlio César. 2004 não é o ano que o Felipe vai jogar de ponta direita? Isso, esse aí mesmo, esse aí mesmo. É. Felipe Maestro, fenômeno da bola. É. Então, quando trouxe esses 3 laterais, eu vi que ali que eu não tinha jogado, eu estava sem jogar 7 meses, então eu vi que para mim ali ia ficar bem complicado. Então, meu contrato acabaria em março de 2004, logo 3 meses. Então, eu não tinha opção. Na verdade, o Flamengo me chamou, eu fiz uma renovação até final de 2005 e fui emprestado. Aí eles me falaram, ó, eu lembro que o Abel me falou que eu não ia jogar, tal. Falei, tá tranquilo. Falei, de boa, vamos embora, vamos mexer. Aí apareceu, na época eu lembro que apareceu alguns clubes, né? Mesmo eu estar sem jogando, é muito difícil você tá sem jogar e aparecer tudo interessado, o pessoal quer te ver jogando. E apareceu o Marília, eu lembro que na época o Paysandu também estava na primeira divisão, era um clube bom. E o Guarani, são 3 clubes que apareceram. E engraçado que eu optei pelo Marília muito pelo fato da época do clube, do profissionalismo deles. Eles estavam formando um time muito bom, mesmo sendo Série B. Eu lembro, não sei se você lembra, do Fumagalli, Claro. o Leandro Ávila. O Leandro Ávila, meu compadre, jogou comigo no Flamengo, no Inter também. Ele foi para lá, o Sorato. Então, a gente tinha um time muito bom. E eu peguei esse 1 ano de contrato, de empréstimo e fui. E foi legal, assim, mas nada. Foi um baque, assim, para mim, para te falar a verdade, porque você vem de 2 clubes muito É, grandes, como o Flamengo e o Inter, você vai jogar no Marília, com todo respeito ao Marília, que foi um clube legal, cumpriu com todas as responsabilidades comigo, mas acaba que é meio que um é baque, diferente. assim. É diferente. Então, mas eu fiquei e tal, mais um pouco, depois acabou que eu voltei logo depois pro É, Flamengo de novo. e aí, essa outra passagem no Flamengo, como é que foi? Aí, na verdade, minha passagem no Flamengo acabou. Eu voltei pro Flamengo só para voltar de empréstimo, né? Porque tinha acabado.
Aí eles falaram, vamos, acabou meu contrato, aí eu fiquei livre. Acabou que eu fui, aí foi quando eu fui para o Olímpia. Cara, e futebol paraguaio, cara, porque são poucos jogadores brasileiros que jogam no Paraguai, apesar de ser aqui do lado, a gente vê raros jogadores. Normalmente, até jogadores que aparecem no Paraguai brasileiro são mais desconhecidos, né? E você era um jogador conhecido. Então, assim, como é que foi jogar no Paraguai naquele momento, sendo talvez um dos poucos brasileiros lá no campeonato deles? Pô, eu vou te falar, André, que foi uma experiência, pô, excelente para mim e para minha família. O Paraguai é um país muito legal, cara. Quem já foi, é um país muito legal. A gente morei em Assunção, morava muito bem. E, na verdade, eu vou falar a verdade, foi muito também pela questão financeira, Uhum. que eles ofereceram na época tinha as luvas e tal, e eles ofereceram, e foi uma luva muito boa que eles me ofereceram, salário legal, contrato de 1 ano. Eu não para te falar a verdade, eu não pensei não, fui muito na questão financeira, mas a questão também do clube em si, de o Olímpia ter sido um clube 3 vezes campeão, acho que foi campeão da Libertadores, Isso. campeão mundial de clubes, então o tamanho do clube era um clube muito grande. E quando eu fui para lá, coincidência, o Leandro Machado, não sei se você lembra dele. Claro, Leandro pô. Machado, Leandro, meu irmão também da bola, ele estava lá. E foi quando ele me falou. Ele falou, cara, pode vir de olho fechado, clubes, pô, excelente, estrutura, tudo. E aí, quando eu cheguei lá, tinha mais 2 brasileiros, o Cezinha e o Sandro, que jogaram lá também. Na verdade, nós tínhamos 4 brasileiros. E foi assim que deu a minha ida para o Paraguai, muito na questão, como eu falei, financeira, mas também na questão do nome do clube, do, de você também ser campeão e fazer jogos como jogos contra o Cerro Porteño, por exemplo, no Defensores del Chaco, dava 60, 70 mil pessoas. E vários, sabe, tinham agentes, empresários de todo mundo vendo o jogo. Então, eu era muito assim, eu era jovem, ainda tinha 24, 25 anos, mas eu ia muito no ímpeto, assim, vamos embora. Eu sempre fui muito assim, sabe? Uhum. Apareceu uma oportunidade, se fosse boa para mim, para minha família, eu ia arriscar. Nunca errei. Eu sempre tentei ir, assim, não vou errar por risco, eu vou, depois eu vejo o que dá, vamos embora. E foi o que É, aconteceu lá. eu participei de algumas transmissões, né, pelas rádios que eu trabalhei no Paraguai, tanto no estádio do Cerro, quanto no estádio do Olímpia. Assim, é incrível a rivalidade. Eu queria que você dissesse, de repente, você vai saber analisar melhor. É, tem rivalidade maior do que Vasco e Flamengo, por exemplo? Porque você jogou. Na verdade, eu acho que você pode incluir até o Grenal. Qual é a rivalidade maior aí dessas que você viu aí nesse mundo da bola? Cara, André, na verdade, essas 3 que você colocou foram as 3 mais, assim, fortes que eu tive, né? E, na verdade, no Ceará e Fortaleza também, quando eu joguei no Ceará, também é muito, muito potente. Eu tive o privilégio de participar de vários desses confrontos, assim. E eu posso colocar que eu acho que o Flamengo e Vasco, por eu ser do Rio de Janeiro e ter aquela história toda do Flamengo com o Vasco, de Vasco não ganha, o Flamengo sempre ganha, de vice, essa coisa, eu acho que se tornou a rivalidade maior durante os anos. Uhum. Mas o Grenal também é muito forte. O Grenal também é muito forte. O Grenal é uma coisa mais agressiva, sabe? Uma coisa mais se não ganhar aquela coisa e não vai sair do vestiário, e é uma coisa meio questão de vida ou morte. Pelo menos na época era. Mas como você colocou do Olímpia com o Cerro também era muito grande. Mas eu acho que não chegava, pelo menos eu não sei se eu não peguei isso, entendeu? Que eu joguei 2 ou 3 clássicos, mas não chegava nesse nível assim não, para falar a verdade, de rivalidade como Flamengo e Vasco e Grenal. Ô, Cássio, e você joga nos Estados Unidos, né? O futebol nos Estados Unidos a gente sempre, quando aparece mais, é mais midiático por conta dos craques que de vez em quando aparecem na Major League para engrandecer a liga, né? Mas normalmente, por exemplo, nesse momento agora, acho que não tem nenhum craque jogando nos Estados Unidos. Como é que foi a experiência de jogar por lá, fora morar naquele país que é sensacional? Cara, ele deu logo quando eu voltei do Olímpia, e eu voltei, também tinha acabado meu contrato, e eu estava sem contrato. Logo depois, eu fiquei 1 mês, apareceu essa proposta. Eu tinha 3 anos de contrato com o New England Revolution, né, que é o clube de Massachusetts, de Boston, da MLS. Um clube grande,
então sempre disputando título. E como eu te falei antes aqui, André, na verdade apareceu a proposta também financeiramente boa, para morar num país maravilhoso como os Estados Unidos, quem não quer, né? E, na verdade, o Brasil sempre teve aqueles problemas no futebol de salários atrasados. Eu, particularmente, sempre tive problema de salário atrasado em todos os clubes brasileiros que eu joguei, sem nenhuma exceção. E, claro que depois um ou outro acertaram as dívidas, mas até hoje eu tenho dívida com o clube. Então, a saída para o Revolution foi boa, mas eu tive uma lesão no meu dedo, que chama, na verdade, uma lesão no meu dedão do pé, que chama turf toe, que até hoje eu não descobri o que é. E meu dedo não ficava bom, cara. Lá era um frio muito, muito desgraçado. Então, a gente treinava no sintético, era neve todo dia. Nossa. Então, eu nunca tinha treinado de sintético. Então, foi ali que, pro meu joelho, que eu tinha operado, também já dava umas cambaleadas, doía um pouco, gritava um pouco. Mas eu tive essa lesão no pé que eu fiquei 2 meses sem poder pisar, cara. Incrível. Então eu ia só fazer tratamento no clube e tudo, mas acabou que eu cheguei a jogar 5 jogos, 6 jogos, se eu não me engano, e logo depois na verdade, eu tenho que assumir, eu pedi para ir embora de lá por causa do frio, eu não estava aguentando frio, cara. E a neve era tipo, eu olhar, abria na janela, era tipo metade ali, 1 metro de neve. Então eu pedi para voltar, o treinador, que era o Steve Nicol, não sei se você sabe quem é, Steve Nicol, que jogou no Liverpool, lenda do Liverpool, ele veio me buscar no Brasil. Ele, cara sensacional. Ele e o Paul Mariner, que são 2 caras que também teve uma história legal na Premier League, antiga, né, com 20, 30 anos atrás. Eles tentaram me convencer a não ir. Eu fui honesto com eles, falei que eu não estava feliz de estar ali recebendo tá 2, 3 meses sem fazer nada, e meu dedo não melhorava do pé. E acabou que eu estava meio me sentindo meio down, porque por causa do frio. Foi aí que apareceu também a situação do Brasiliense quando eu voltei. Também por isso muito que eu voltei, mas eu voltei, na verdade, sem clube. A situação do Brasiliense apareceu logo depois, quando eles souberam que eu estava sem clube. Mas em relação à MLS e à Liga, como você colocou, André, cara, eu achei uma liga muito boa, muito parecida com a A-League, né, a Liga da Austrália. Na época que eu estava lá, eu lembro que tinha o Joe KF, que jogava na França, que foi campeão mundial pela França. 98. 98. Tinham jogadores assim, muito bons, muitos jogadores mexicanos e venezuelanos, chilenos, que o público assim, não conhece muito, mas jogadores excepcionais. E foi uma experiência legal, apesar de ter sido uma experiência curta de só 6 meses. Aí logo depois eu rescindi meu contrato e voltei para o Brasil, como eu disse. Mas eu só tenho coisas legais para falar. Assim, não tenho nada de ruim, clube excepcional, estrutura muito boa, mas foi uma coisa meio particular minha, assim, de querer voltar, e muito daquela coisa que eu não estava jogando, aquela ansiedade de não poder estar jogando, machucado e frio e tudo, juntou tudo. Acabou que eu voltei. Cara, eu vou cair direto para a Austrália, porque eu acho que também a tua história é muito na Austrália, né? Pelo que você conquista aí. Melhor jogador brasileiro da história do futebol australiano. Para quem está ouvindo, pode parecer assim, pô, mas não foram tantos, mas foram. Teve Romário, Jardel, Juninho Paulista. Então você marcou época aí na Austrália, né, Cássio? André, eu tenho que assumir. Hoje eu moro aqui, né? Depois de 13 anos, eu moro aqui, me tornei cidadão, eu, minha família, e eu volto, como disse, eu volto para o Brasil de férias, mas eu me tornei cidadão. Então, esse país significa muito para mim. A minha vinda para cá deu muito a questão dessa questão toda, como eu te disse, né? De clubes no Brasil, apesar de depois dos Estados Unidos eu ter passado por outros 3 clubes. Passei pelo Brasiliense, passei pelo Ceará e passei pelo Santa Cruz, nesse período de 2 anos e pouquinho. Clubes também muito legais, principalmente Ceará e Santa Cruz, em relação à torcida e sabe, tudo, os companheiros que eu tive, treinadores que eu tive, como Valdir Espinosa e outros caras assim, sensacionais. Eu só tenho a agradecer. Mas acaba que essa situação da parte financeira, acabou que eu já não pagava, eu estava 3, 4 meses sem pagar, e aquelas coisas, o jogador tinha que bater na porta de presidente para receber. Então eu já tinha meio cansado disso, já estava com 27 anos. Falei, eu cansei disso. Aí acabou meu contrato com o Santa Cruz, eu voltei para o Brasil, falei, eu não jogo mais aqui, a não ser em clube grande, como
para poder, se você ter aquela tranquilidade, né, para poder receber, trabalhar para você, como qualquer trabalhador comum. Lógico. Foi quando apareceu essa situação aqui do Adelaide United, um empresário australiano com um empresário brasileiro. Na época, não sei se você lembra, o Francisco D'Ambros. Lembro. O D'Ambros que fez essa intermediação toda. Ele não era meu empresário, mas ele me contactou e fez toda a negociação. Acabou que eu assinei 2 anos de contrato. Foi uma coisa assim meio que eu pensei, cara, vou para a Austrália, nunca nem ouvi falar de futebol lá. Mas foi a coisa importantíssima para mim foi o Romário nessa época. O Romário tinha acabado de jogar aqui, ele jogou 2 ou 3 meses aqui. E eu entrei em contato, não entrei em contato direto com ele, mas eu entrei em contato direto com um amigo dele, que era muito amigo dele, e veio com ele para cá. Acho que foi o Batata. Na verdade, o Batata foi o cara essencial para minha vinda para cá, para falar a verdade. Que ele falou, cara, vai de olho fechado. A cidade parece Rio de Janeiro, assim, mas é menor, maravilhoso, sem violência, tem praia, estádio legal, pô, jogadores legais, tudo, foi tudo assim legal. Tu não vai ter problema com nada. Apesar daquele calor humano do brasileiro, da torcida, óbvio. Mas isso aí acho que poucos lugares têm, né? Vamos ser honestos. E aí eu vim, cara, tranquilo. Logo eu não tive problema nenhum desde que eu vim para cá. Nenhum. Incrível, que também faz frio, como nos Estados Unidos, mas acabou que eu já estava naquela situação de 27 anos. Falei, eu tenho que ir embora aqui, porque é um país maravilhoso. Quem sabe continuar aqui, galgar, né? Ganhar coisas, como a gente fez, e títulos e tudo. E eu tive uma história bem interessante aqui, tanto que eu joguei no Adelaide United por 7 anos e meio, né? Só num clube, logo depois eu me aposentei, não quis mais jogar. Tive até uma proposta de outro clube aqui também, da A-League, mas eu já estava com 35. Eu preferi não juntar muito ali, porque eu tinha uma história, como aquela história de um jogador de um clube só aqui, sabe? Então eu preferi meio que seguir essa linha. O clube sempre me valorizou, foi um clube excepcional na minha vinda para cá, sempre deu todo o suporte para mim e para minha família. E eu fiquei lá, foi bem legal. E o australiano, ele não é o primeiro esporte da Austrália, até onde eu sei, né? Mas é um povo que gosta também de futebol, que acompanha? Muito, muito. Aqui o futebol aqui, vou te dizer, considerado talvez o terceiro ou quarto esporte. O primeiro o Footy, né, que é o futebol deles, futebol australiano. E tem o rugby, que é muito grande aqui também. E o tênis e o cricket também é muito grande. É incrível, né? Eu acho que para o brasileiro é até difícil meio mentalizar isso, mas o cricket é enorme aqui. Coisa de estádio dá 100 mil pessoas no jogo de cricket. Então, e o futebol acho que cai logo depois desses 3 aí. Mas tem muito, é porque como a Austrália é um país que tem muito estrangeiro, né? Então você tem de tudo. Então se faz muito do europeu, do italiano, que é muito apaixonado pelo futebol, o grego, o sérvio, o croata, eles são loucos por futebol. Então eles que fazem o ambiente mais caloroso. E hoje em dia, da época que eu vi para hoje, assim, já melhorou bem, de torcida e números. Você vai num jogo hoje, quando jogava o Adelaide United contra o Melbourne Victory, que são 2 rivais, tinham jogos que dava 60 mil, 50 mil. Pô, bastante. Então eles são fiéis, eles pagam o membership deles, né, que é o membro do ano, eles vão todo jogo. Então isso é uma coisa que eles não deixam pegam a família toda e vão, o programa do final de semana deles, mas acaba que não é a mesma coisa. Eles sentam na cadeirinha deles ali e bate a palminha deles, não tem pressão nenhuma, ganhou, perdeu, e tá tudo certo. No começo eu senti um pouco de falta, né, aquela pressão, jogadores muito relaxados, a gente perdia jogos assim bobos, aí eu tentava dar aquela cobrada nos caras para poder, mas acaba que era uma coisa da cultura que tu não consegue mudar, mesmo o sul-americano tenta mudar essa coisa, é uma coisa bem difícil. E assim, em termos de torcida, né? Porque você jogar 7 anos e meio, vamos supor, no Flamengo em alto nível, você para sair na rua era difícil, você ia ter que tirar foto com todo mundo. Como é que é aí o reconhecimento por parte da torcida? Cara, em Adelaide, que eu já mudei, né? Hoje eu moro em Melbourne, né? Que eu trabalho aqui no clube, mas quando eu morava lá, era bem, no auge, assim, era correria mesmo. Porque pelo fato também de eu ser brasileiro e tinha jogado, a gente jogou muito, a gente jogou 3 Copa da Ásia aqui também, fomos para as finais, então a gente tinha muita, toda hora na televisão, era 2, 3 vezes na televisão, e
muito parecido assim, mas como eu te disse, como pelo fato de ser menor, Adelaide são 1.200.000, 1.300.000 habitantes, tudo muito junto, assim, tinha muita coisa, principalmente na escola dos meus filhos e tal, na rua, ir pra praia, tirar foto, mas na verdade nada se compara, cara, nada se compara ao Flamengo, assim, sabe? Às vezes eu fico pensando nos clubes que eu joguei, o Flamengo é uma coisa assim que é difícil até de explicar, nada se compara essa paixão, essa loucura do que o torcedor tem pelo jogador, sabe, que fez história, uns mais do que os outros, mas sempre todos eles têm espaço, sabe, no coração deles, e é uma coisa bem difícil. Mas aqui era bem mais tranquilo, assim, tu saía com tranquilidade, sabe? Perdi um jogo, eu saía, tipo, ia tomar um café, não tem problema nenhum. O pessoal ia falar, pô, vamos lá, próxima vez, entendeu? Ó, próximo jogo a gente ganha. Aquela coisa mais educada. Aqui você jamais conseguiria, aqui no Brasil. Não tinha condições nenhuma. Isso aí, perder o jogo no Brasil não dá. Não dá. Ô Cássio, me diz uma coisa, cara. E virou teu clube do coração ou já era o clube do teu coração o Flamengo? Porque muitos jogadores têm a oportunidade de começar em outros clubes, que não o da família, o do carinho do coração. Você era Flamengo ou você virou Flamengo? Não, eu sempre fui Flamengo. Eu tenho que assumir, eu sempre fui. Pelo fato, veio já da família, né? Meu pai e minha mãe sempre foram torcedores. Nada aquela coisa de prestar de todo jogo, mas eu lembro, já fui em jogos com meu pai, na época do Zico, era moleque, foi aí que eu caí em paixão com o Flamengo também. Como não, né? Com o Zico jogando, ídolo de todos nós. Então, eu lembro que eu já fui em alguns jogos, naquela época de 90, 89, era muito pequeno, mas eu tenho boas memórias, 92, então acabou que acendeu uma coisa ali, e quando eu fui jogar lá em 95, né, quando eu me mudei para jogar na categoria de base, é aquele sonho que se torna realidade, e você fala, é a oportunidade que eu tenho agora de virar jogador e torcedor, então foi o que aconteceu. Poderia ter durado mais, acredito, minha história lá, claro que sim, mas cada um tem a sua história, eu tenho a plena convicção de que cada jogador tem sua história, e minha história lá foi legal, como todo jogador em qualquer clube tem histórias boas e ruins, a minha não foi diferente. E como é que está sendo o teu pós-carreira aí de jogador, agora fora das quatro linhas, em Melbourne? O que você almeja para a tua sequência de vida? Então, na verdade, eu fiz a mudança de Adelaide para cá muito por conta do meu filho. Meu filho de 16 anos, ele assinou o primeiro contrato profissional dele para jogar no Melbourne City aqui, que é uma filial do City Football Group, né, que é do Manchester City. E talvez hoje aqui na A-League seja o clube com mais estrutura, o clube melhor assim para se jogar. Por isso se deu o fato de a gente poder mudar a família inteira. Então a gente pegou esse gancho do meu filho, ele assinou 3 anos de contrato, ele tá jogando aqui. E eles ofereceram também um contrato para mim de trabalhar na categoria de base. E eu estou aqui também fazendo um trabalho com eles, de meio período, mas também já é alguma coisa legal. E a gente está seguindo. A cidade aqui já é maior, já são 6 milhões de habitantes. Melbourne é uma cidade maravilhosa também. E a gente está super feliz aqui. Meu do meio também está jogando no Sub-13 aqui do Melbourne City, ou seja, meio que criou a gente fez um combo aí de filhos e pai para poder trabalhar no clube, e o clube está sendo super suportando a gente em todas as situações, tá sendo uma questão bem legal. E fala um pouquinho do teu filho, porque 16 anos já é o primeiro contrato profissional, vai jogar no time de cima mesmo? Na verdade ele já está na seleção australiana, né? Ele já é convocado para a seleção sub-15, sub-16, já foi jogar torneios na Tailândia, no Vietnã, aí eu fui lá acompanhar ele também. Foi quando eles ofereceram ele. Na verdade, ele foi um dos jogadores mais jovens a assinar contrato profissional aqui, com 15 anos, ele assinou ano passado. Foi quando a gente mudou. Ele tá no caminho legal, cara. Ele é muito bom jogador, jogador bem, joga de eu ia falar de ataque, meio atacante, né? E também joga de extremo, canhoto, rápido, dribla bem. Jogador típico, tem a qualidade do brasileiro
e tem sabe, a disciplina do australiano, do europeu, em relação à parte tática, tudo. Ele tem tudo para chegar, cara, mas é aquela coisa, né? A gente não bota pressão nada nele. Eu já fiz o que eu tinha que, na verdade eu falo para ele, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora a gente está aqui para te dar o suporte total e o clube também dá total suporte na escola, isso é fundamental. Então ele está na escola agora, ele vai na escola e chega, vai para o treino, treina de vez em quando com o profissional. Então, se ele é com ele, se ele vai jogar no primeiro time, que é um time muito bom aqui, que é o profissional, ou seguir o caminho dele na Europa ou no Brasil, a gente nunca pensou assim, mas já tive também empresários me ligando para sondar. Acredito que a gente tem que avaliar todas as situações, mas no momento ele está super feliz aqui, ele tem mais 2 anos e pouco de contrato, né? E está seguindo bem aqui. E qual é o nome do teu filho, Cássio? É Bernardo Oliveira. Bernardo Oliveira. E você sofre mais vendo ele jogar, o coração de pai, ou quando jogava? Sofro bem mais vendo ele jogar. Hoje eu entendo meu pai e minha mãe. Hoje eu entendo. Eu posso falar tranquilo que eu entendo. Eu imagino. Jogos assim, jogos legais, tipo, finais que ele já jogou e jogos de seleção brasileira, seleção brasileira, seleção australiana, jogos assim bem legais que ele já jogou. Ele foi bater um pênalti do jogo que classificou eles para a Copa da Ásia, né? E ele estava 1-1 jogo, pênalti aos 48 do segundo tempo, ele pegou a bola, bateu. Eu falei, não, já vi esse filme. Fez confiança, personalidade, bateu, classificou o time para a Copa da Ásia agora em outubro no Bahrein. Então ele está assumindo a responsabilidade assim na seleção também de o cara ali de poder. Ele tem essa coisa legal. Acredito, eu coloco ele com potencial de técnico e para chegar até mais do que eu tinha, para falar a verdade. Tem muito focado, e no Brasil tem muitas distrações. Aqui também tem, mas ele é um cara muito focado, um menino muito que sabe o que quer. Se chegar, chegou. Se não chegar, também está aí para dar todo o suporte para o que for. Muito bacana, Cássio. Boa sorte aí para o Bernardo. Tomara que seja o melhor para ele, né? Ou aí na Austrália, ou de repente em outro clube. Vamos saber. O futebol é imprevisível, né? Você sabe bem disso, né? É imprevisível, né? Com certeza. Como eu te disse, André, eu nunca imaginei ter jogado em vários lugares que eu joguei e tá aqui hoje em Melbourne, morando aqui depois de 13 anos, ter nos tornado cidadãos australianos, e eu com minha família e meus filhos, 2, minha pequena e meu do meio nasceram aqui, então o Bernardo veio para cá com 3 anos de idade, é uma vida já que a gente já tem aqui, então são histórias. Eles perguntaram para mim outro dia, pai, qual foi seu sonho? Você realizou seu sonho como jogador? Eu falei, claro. Aí eles falaram, qual foi? Eu falei, ter jogado profissional do Flamengo e ter sido campeão. Aí eles falaram, esse foi teu sonho? Eu falei, é. Aí eu falei, porque o sonho de vocês hoje, dos meninos hoje, é tudo jogar no Manchester City, no Arsenal, no Real Madrid. O meu sonho era simplesmente jogar no Flamengo e ser campeão. Na nossa época, a gente não importava com essa coisa muito do dinheiro, a gente era mais a questão do coração mesmo e jogar pelo clube que a gente amava, né? E você chegou a passar para eles o amor pelo Flamengo? Eles acompanham, torcem, ou por morar muito longe fica difícil? Não, eles acompanham, eles sabem todo esse amor, essa coisa que a gente tem. A gente vê, eu tenho canais aqui do Brasil que a gente vê e passa jogos quando passava, né? E tava passando esse dia o jogo Jogos antigos, Jogos antigos, aí passou o jogo do tricampeonato 99, 2000, 2001. Aí eles viram o jogo 2001, aí eles pararam para ver, coisa difícil hoje em dia, né? A molecada só fica no telefone ali. Eles vieram, sentaram, ficaram vendo comigo ali. Pô, ficaram, caramba, que legal, pai, que legal, a torcida. Olha. A gente passa um pouco Quando eles vão no Brasil também, a gente levou ele no jogo do final de ano do Zico lá, né? Quando a gente foi no último ano, e que eu joguei. Aí o Juan, eu sou muito amigo do Juan também, o Juan é um cara, meu amigo espetacular. E ele e meus filhos também são amigos dos filhos dele, então a gente acaba que aí o Juan é um pouco melhor do que ninguém para passar essa experiência com o Flamengo, né? Não tem ninguém melhor do que ele. Com certeza. E falam português. Vocês treinam eles aí no português, né? Eles falam, se enrolam um pouquinho, mas falam. O Bernardo fala super bem, que é o mais velho, porque ele veio para cá com 3 anos, então aprendeu.
mas a educação toda está sendo em inglês, né? Mas a pequena e o do meio é inglês. Mas a gente fala só português em casa. Tu vê, não sei se até eu tentei algumas vezes aqui, às vezes eu me perco também eu me perco também, muito tempo já aqui, mas a gente não perde, principalmente o carioca, né? Não perde aquele sotaque. Com certeza. Cássio, prazerzaço conversar contigo, saber um pouco mais da sua história e particularmente eu não sabia da história do teu filho. Fiquei muito feliz. Tomara que dê certo. Vou torcer daqui. Um dia, quem sabe, trocar uma ideia com ele também aqui no canal mais para frente, quando ele já estiver formado. Prazerzão e boa sorte aí na sequência aí na Austrália, Cássio. Pô, legal, André. Obrigadão mesmo, cara. Prazer falar contigo. E, pô, só tenho a agradecer. E vamos que vamos. E quando estiver aí no Brasil, a gente se encontra. Vamos combinar sim, com certeza. Também tô para combinar com o Fernando, mas agora com essa pandemia aí, com esse negócio louco que a gente está vivendo, tá difícil, né? Quando passar aí, a gente combina, sim, com certeza. Com certeza. Galera, se inscrevam aqui no canal, ó, na parte de baixo. Não esquece não, hein? Ativa o sininho das notificações. Vamos que vamos. Esse foi o Cássio. Valeu, Cássio. Até a próxima. Valeu, André. Fica com Deus. Obrigadão.